Viva Saúde dessa semana está de volta, hoje conversando com a médica residente em pediatria na UFV, Carolina Costa e Silva. Nosso assunto de hoje são os cuidados com os recém-nascidos. Doutora Carolina, ficou uma dúvida para mim em relação àquilo que a gente fala da ansiedade das mães, principalmente. Criança tem que mamar de 3 em 3 horas, isso acho que todo mundo sabe. Mas tem criança que quer mamar toda hora. Bebezinho de colo, pequenininho, que fica com dó, que é muito pequenininho. Isso mima a criança ou não? Tem que dar quando a criança chora? A criança só chora porque está com fome? Não, realmente o que a gente preconiza é que não passe de 3 horas entre uma mamada e outra, seria o tempo máximo. Mas, claro que o bebê logo que nasce, ele tem uma necessidade maior, tá? Então, realmente pode ser que esse período seja menor, que seja de 2 em 2 horas, que seja de hora em hora. Então, realmente a mãe deve oferecer o leite materno a qualquer momento que a criança solicitar. Ela solicita chorando? Chorando, realmente ficando desconfortável, alguma coisa, ela, né, se mostra de alguma forma. Mas então, tem gente que fala assim, não, tem que educar a criança desde pequenininha, tem que deixar chorar e esperar. Mas tem criança que mama mais, que é mais gulosinha? Tem criança que mama mais, com certeza. Mas acaba que, com essa questão, as mães não precisam ter problemas, assim, né? Não precisam se preocupar que isso você não está mimando o seu filho. Realmente é uma necessidade que a criança tem, né, maior, às vezes um esvaziamento gástrico mais rápido, que ela precisa, né, de mamar com períodos mais curtos. Então, isso não tem problema algum. Tá? Realmente ela pode oferecer com intervalos menores. Não tem jeito, né? A mãe tem que ficar por conta mesmo, não tem jeito. Com certeza. E com relação às vacinas, assim, quais são as orientações que vocês dão? Como é que a mãe sabe que vacina que tem que tomar? Isso é uma questão do posto de saúde, é do hospital? Qual que é o procedimento? Normalmente, as primeiras vacinas a ser feitas é a BCG e a primeira dose de hepatite B. Tá? Muitas vezes, dependendo do serviço que a mãe vai ganhar esse bebê, essas vacinas já são feitas no hospital. Mas, às vezes, por uma questão de final de semana, às vezes uma coisa de logística mesmo do serviço, às vezes não se consegue fazer essa vacina no hospital. Então, uma também das orientações que a gente dá é que a mãe que a criança não recebeu essas primeiras vacinas, né, no local que a criança nasceu, é procurar o posto de saúde ali no próximo dia útil, que às vezes a criança nasceu num sábado, vai ter alta no domingo, na caso de um parto vaginal, procurar o posto de saúde para assegurar as imunizações, tá? E ali vai ser fornecido um cartão de vacina, onde serão marcadas as próximas datas, o posto, a equipe da enfermagem do posto vai orientar essa mãe quanto às próximas vacinas, o que tem que ser feito quanto às imunizações. Então, assim, a mãe tem que ter um relacionamento com o posto de saúde, e manter sempre em dia aquele cartãozinho de vacinação. Hoje o PSF e as agências de saúde fazem isso, né? Elas vão nas casas e indicam a vacina, lembram da vacinação. Mas é um compromisso que toda mãe tem que ter, né? Não tem jeito. E com relação às reações das vacinas, o que é esperado? Porque, assim, tem criança que não tem nada, mas tem criança que chora uma semana, às vezes a gente não sabe se é vacina, se não é. O que é de se esperar de reação para a vacina? Tá. Realmente existem algumas vacinas que podem causar alguma reação e outras não. Existem as variações de indivíduo, um pode ter alguma coisa, outro não. Mas o que também é importante a gente frisar é que não existe indicação de fazer um antitérmico, um analgésico, um profilático, que acaba que a gente escuta muitas pessoas falar, eu já estou usando um paracetamol, uma dipirona, para evitar que meu filho venha ter dor, venha ter febre. Isso não existe, tá? Existe realmente as reações. O que pode ser as reações? Uma febre baixa, às vezes a criança fica com o apetite um pouco, né, diminuído, às vezes a criança fica com dor local, às vezes por causa do conservante de algumas vacinas. Então, realmente, aí sim, você pode usar um analgésico, um antitérmico, se a criança tiver, né, um aumento de temperatura, mas nada profilático, nada para prevenir que venha acontecer. Tem que esperar, porque ficar enjoadinha fica, né? Sim, é esperado. 1 ou 2 dias é de se esperar. Sim. Agora, febre a partir de quanto? Febre 38 graus Celsius, tá?
fala-se de 37,5, 37,8, são estados subfebris. Não precisa dar medicamento antes dos 38 graus. Não precisa, você pode. Porque a febre é uma reação do corpo a um agressor, né? A um agente que está ali te agredindo. Então, na verdade, é um mecanismo protetor. Você também tem que deixar um pouquinho o seu organismo tentar combater aquele organismo que está te agredindo. Então, vamos aguardar, esperar 38 graus para usar um antitérmico. Essa ansiedade é muito mais das mães e dos pais, né? Sim. Não tem como você ter um filho e tudo dar 100% certo, a criança ser um anjinho, não chora nunca, no intestino não prende, não tem cólica, não existe, vai ter sempre algum problema, né? Com certeza. E isso, assim, tá na normalidade. O que não é normal é febre alta e, por exemplo, se uma criança chora muito, chora sem parar, ou realmente não quer mamar, aí sim é para levar para o pediatra. Sim, um choro inconsolável, né, de longa duração, uma febre que realmente após, né, o uso de medicação, uma febre que se prolonga aí por mais de 2, 3 dias, né, porque também muitas vezes a criança tem uma febre hoje, às 2 horas da tarde, aí amanhã às 6 horas já está no pronto atendimento. Então, assim, é desnecessário, acaba que é um desgaste só, e o hospital é um ambiente que não é próprio, é um ambiente que tem... Pode contaminar a criança com outras coisas. Então, aguardar, ter paciência, né? Provavelmente a mãe já vai ter um antitérmico que já foi usado alguma vez, tentar contornar a situação em casa. Mas, claro, vendo esses sinais de gravidade, uma criança que não mama, uma criança que está muito paradinha, né? Uma criança que a gente fala letárgica, uma criança, né? Com estado geral, né? Bem comprometido, aí sim a gente deve procurar. Mas evitar, assim, ter uma febre hoje e já procurar o atendimento. Né, até pelo próprio desgaste de hospital, o risco de infecções. Então, porque às vezes é uma situação que é rápida que a gente pode resolver em casa. Aí sim, se tiver uma febre alta, uma coisa mais contínua, pode ser uma dor de ouvido, uma dor de garganta, uma infecção, alguma coisa assim, aí tem que tomar cuidado. E com relação aos testes, o que a mãe pode esperar, por exemplo, do hospital? Ela tem que sair do hospital com o teste do pezinho, tem outros para fazer? Então, do hospital, a mãe tem que sair com o teste do olhinho, tá? Que é um teste que faz parte do exame físico da criança, ali do recém-nascido, no primeiro momento. É um exame de rastreamento, tá? Nós somos pediatras, nós não somos oftalmologistas. Então, a gente faz esse teste do olhinho, tá? Que é um exame simples com um oftalmoscópio, que é um aparelho específico para a gente ver o reflexo vermelho, tá? Então, e faz no hospital. O neném acabou de nascer, faz esse testinho. Isso, já no primeiro exame a gente faz esse teste. Detecta o quê? A gente, com esse exame, nós podemos, né, rastrear as crianças para retinoblastoma, para catarata congênita, tá? Alterações ali do fundo do olho da criança. É pouco falado, né? A gente vê falar muito no teste do pezinho, mas do olhinho não. É. Ele é recente como um protocolo médico? Não, ele já tem um certo tempo, talvez ele não seja tão difundido, não tenha sido colocado realmente a importância desse teste. Agora até a Sociedade Brasileira de Pediatria tem feito algumas propagandas na televisão, alertando, que eu achei bem interessante, né, que muitas vezes os problemas da pediatria não são colocados, né, em propagandas, né, da mídia, então, e tem sido bem interessante, e numa das figuras mostra uma criança que é aquela famosa, a criança quando você tira uma foto de uma criança e a pupila dá um reflexo branco. Sei. Então a mãe tem que começar a observar isso, tá, que é um risco de retinoblastoma. Então esse teste do olhinho é feito na maternidade. Quando ele vem normal, a gente anota, teste normal, a mãe não precisa preocupar. Mas a mãe sabe que foi feito isso? Sim, ela porque sai a gente informa a mãe. Não tem um documento, não? Sim, tem um documento, a maternidade tem um documento, que é como se fosse um sumário de alta, que conta o que aconteceu, o peso de nascimento, as condições de nascimento da criança, e tem um item lá, teste do olhinho. Então a gente marca lá, normal ou alterado. Se o pediatra acha que é alterado nesse primeiro momento, ele comunica à mãe e faz um encaminhamento para o oftalmologista, que vai fazer um exame mais apurado, um exame, né, por um especialista, que pode ser também que venha normal, né? Como eu ressaltei, nós estamos fazendo só uma triagem, nós não estamos dando diagnóstico. Quem vai fazer um diagnóstico é um oftalmologista, talvez ele nem faça no primeiro momento, mas se ele tiver dúvida naquele primeiro exame, ele já vai acompanhar essa criança.
Então, é bem importante. Mas no caso de ter alguma alteração no exame do olhinho, a mãe tem que sair do hospital e procurar logo, assim, quanto antes melhor? Quanto antes, né? Já agendar, que a oftalmologia às vezes não é um serviço tão disponível, mas tentar agendar o quanto antes para a gente, né, a gente poder ir atuando e tomar as medidas cabíveis. Então, no hospital, obrigatório é o teste do olhinho. Sim. E o teste do pezinho? O teste do pezinho, ele é feito pelo SUS, gratuitamente também. E a mãe tem que procurar o posto de saúde no 5º dia de vida da criança, tá? Sendo que o primeiro dia de vida seria 24 horas após o nascimento, tá? Então, a mãe procura o posto de saúde no 5º dia de vida. Esse exame é bem simples, tá? Você tira algumas gotinhas de sangue, é colocado num material especial. E em Minas, quem faz é o NUPAD da UFMG. Tá, onde a gente vai rastrear algumas doenças metabólicas, infecciosas e genéticas. E bem importante, a mãe não pode deixar de fazer esse teste. Se não puder fazer no 5º, porque foi um feriado, um domingo, faz procurar antes o próximo dia. Não pode fazer antes, porque o teste do pezinho ele é para dosar uma enzima que está no sangue, que antes do 5º dia de vida ela não está presente. Então, fazendo o próximo, se caiu o 5º dia é um sábado, o posto está fechado, é um feriado, procurar o próximo dia útil para fazer esse exame, não tem problema fazer depois. E o resultado não posso fazer sai antes. logo? Sai em 30 dias, em média. Aí a mãe tem que ir lá no posto para procurar. Tem que ir até o posto e procurar esse resultado. Tem algum outro teste que seja importante que não por exemplo, de graça, que as mães podem fazer para evitar problemas? Sim, existe o teste da orelhinha, tá? Que é um teste que a gente também orienta ali na alta da maternidade. É um teste bem simples, que ele previne, ele detecta alterações auditivas precoces ali do recém-nascido. É um teste indolor, é um teste seguro, é como se fosse um fone de ouvido de rádio que a gente coloca na criança. E ele vai detectar essas alterações auditivas, né? Que se a criança tiver alguma alteração auditiva, ela vai ter problemas no desenvolvimento, né? De linguagem, de desenvolvimento. E faz com que idade? O ideal é fazer até o final do 1º mês de vida. Onde? No consultório médico? O SUS não cobre esse exame, tá? Mas existem alguns serviços, aqui em Viçosa nós temos em Ponte Nova, que oferecem né, esse teste. Que não é coberto pelo SUS, mas ele não é tão caro assim. Não é não? Não, ele é em torno dos R$50. Dá para fazer, né? Dá para fazer. Para muita gente daí evita problemas auditivos, né? Com certeza. Doutora Carolina, eu tinha muitas outras perguntas, mas o nosso tempo aqui é curto. Sim. A gente pode voltar com esse assunto uma próxima vez. Muito obrigada pela sua presença aqui. A gente espera que esse programa tenha sido útil, principalmente para amenizar um pouco essa ansiedade dos pais, principalmente quando é o primeiro filho. O segundo já fica tudo melhor, mas o primeiro é um sofrimento mesmo. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. O Viva Saúde dessa semana termina aqui. Este programa é uma produção conjunta da TV Viçosa com o programa Medicons, Medicina Consciente, do curso de Medicina da UFV. Se você gostou ou quer rever um dos programas, todos eles estão na internet. Para acessá-los, basta ir ao site do YouTube e procurar por Canal Viva Saúde TV Vicosa. Canal Viva Saúde TV Vicosa. Lá eles estão todos divididos em blocos, como aqui na TV. É só escolher, acessar e assistir. Nós também queremos a sua participação e a sua opinião no programa. Envie suas sugestões de temas e entrevistados para o nosso e-mail vivasaude@ufv.br. vivasaude@ufv.br. Escreva, participe e nos ajude a produzir os próximos programas. Para você, uma semana com muita paz, um grande abraço e até semana que vem. Viva Saúde, Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social.